Se você é dentista e quer trabalhar ou trabalha com lentes de contato dental, existe uma coisa que você deve acelerar muito a sua evolução. Entender não só o que fazer, mas principalmente o que não fazer. Porque na estética, muitos resultados medianos não acontecem por falta de material, nem por falta de tecnologia, nem por falta de acesso à informação. Eles acontecem por um erro de leitura, erro de critério, de condução, de posicionamento clínico. Eu sou Rogério Pena e aqui no canal eu compartilho conteúdo sobre odontologia estética, posicionamento profissional, transformação de sorriso e uma construção de uma prática de alto padrão. Já aproveita agora e se inscreva no canal, porque toda semana eu trago conteúdos para dentistas que querem crescer com mais autoridade, mais refinamento e muito mais valor percebido. Hoje eu quero falar sobre um tema extremamente importante para quem quer atuar em alto nível na estética. Os erros mais comuns que dentistas cometem com lentes de contato dental. E eu gosto muito desse tema, porque ele ajuda a separar duas coisas. Uma é saber executar um procedimento. Outra, muito mais sofisticada, é saber conduzir um caso estético com maturidade. Porque lente de contato não é apenas uma técnica, é uma decisão clínica, é uma decisão estética, é uma decisão de imagem. E em muitos casos é uma decisão que mexe diretamente com a identidade do paciente. Então quando o colega ele erra aqui, ele não erra só em dente, ele erra na percepção, na confiança, em naturalidade, ele erra em valor. O primeiro erro é indicar lente de contato como uma solução automática. Essa talvez seja um dos maiores erros de todos, que entra no universo da estética e passa a ver lente de contato como uma resposta padrão. O paciente chega com incômodo estético e a lente já aparece como uma solução quase automática. Só que a odontologia mais premium não funciona assim. Nem todo paciente precisa de lente. Nem todo caso se beneficia de lente. Nem toda queixa estética deve ser resolvida pela mesma via. E quando o dentista transforma a lente em resposta padrão, ele começa a perder uma das coisas mais valiosas na estética de alto nível: critério de indicação. O profissional maduro não se apaixona pelo procedimento, ele se compromete com a melhor decisão para aquele caso. Às vezes, a melhor solução é outra. Às vezes, a melhor decisão é adiar. Às vezes, é tratar base funcional antes. Às vezes, é propor algo muito mais conservador. Esse é um ponto muito importante porque o mercado percebe quando o dentista pensa de forma ampla e percebe quando ele apenas empurra o que sabe fazer. E paciente premium, ele confia muito mais em quem indica com critério do que aquele que oferece tudo como uma solução pronta. O segundo grande erro é olhar só para dente e esquecer rosto. Esse erro destrói muita naturalidade. Tem colega que avalia o caso quase todo apenas dentro da boca. O formato, alinhamento, comprimento, a cor, proporções entre elementos. É óbvio, tudo isso importa, claro, mas se essa análise não estiver conectada ao rosto do paciente, o risco de artificialidade vai subir muito. Porque a estética dental premium não se faz apenas no dente, ela se faz na relação entre o dente e a face, entre o sorriso e os lábios, entre o volume e a expressão, entre a cor e a pele, entre a forma dental e a identidade visual do paciente. Quando o colega esquece o rosto, ele tende a produzir sorrisos tecnicamente organizados, mas visualmente muito desconectados. E esse é o tipo de resultado que até pode parecer forte na foto, mas ao vivo ele vai pesar. O ao vivo denuncia, o ao vivo envelhece a expressão. O ao vivo parece muito mais o procedimento do que a personalidade. Quem quer atuar em alto padrão precisa entender isso profundamente. Dente bonito, sozinho, apenas não basta. O sorriso precisa pertencer ao rosto. O terceiro erro é confundir impacto com sofisticação. Esse erro é muito comum, principalmente em fase de crescimento do dentista na estética. O colega ele começa a buscar casos mais marcantes, transformações mais visíveis, sorrisos mais chamativos e, sem perceber, começa a associar impacto visual com excelência. Só que sofisticação e impacto não são sinônimos. Na verdade, muitas das vezes, quando mais sofisticado o resultado, menos ele parece gritar. Ele parece certo. Essa é a diferença. O dentista imaturo quer impressionar rápido. O dentista maduro quer harmonizar profundamente. Isso muda o jogo. Porque quando o profissional passa a buscar aplauso visual acima da naturalidade, ele começa a exagerar. Exagera na cor, no comprimento, no volume, na padronização. E esse tipo de excesso pode até chamar atenção nas redes, mas não constrói reputação premium de verdade. Reputação premium nasce quando o paciente olha e sente aquela elegância, não quando sente apenas o procedimento. O quarto erro é subestimar a etapa de planejamento. Esse aqui é fatal. Tem dentista que gosta tanto da parte de execução que negligencia o que vem antes.
Como, por exemplo, ele quer resolver rápido, ele quer avançar rápido, quer mostrar o resultado rápido demais. Só que na estética, velocidade sem planejamento quase sempre custa muito caro. O planejamento é o que separa o improviso da intenção. E é ali que você define direção. É ali que você protege a naturalidade. É ali que você organiza a proporção. É ali que você evita o exagero. É ali que você constrói a grande coerência. Quando o planejamento é fraco, a execução vira tentativa de compensação. E o problema de compensar depois é que a margem de erro já ficou muito maior. O dentista premium não corre para executar. Ele amadurece a visão do caso. Quando entende que um bom resultado não depende apenas da mão, ele depende da decisão. O quinto erro é querer agradar demais o desejo imediato do paciente. Esse ponto ele é muito sensível, porque o paciente chega com referências, com vontades, inseguranças e desejos, e ouvir isso é fundamental. Mas existe uma diferença enorme entre ouvir o paciente e se submeter totalmente ao gosto imediato dele. Às vezes o paciente até quer branco demais, às vezes quer grande demais, às vezes quer copiar o sorriso daquela outra pessoa, às vezes ele quer uma intervenção que não converse com a sua face. E se o dentista não tiver firmeza clínica e estética, ele começa a obedecer em vez de conduzir, e isso é muito perigoso, porque agradar no curto prazo pode gerar arrependimento no médio prazo. E quando isso acontece, não é o paciente que perde a reputação, é você dentista. O profissional de alto nível ele sabe escutar, mas também sabe filtrar, sabe orientar, sabe reposicionar a expectativa, sabe dizer, isso não vai te valorizar, sabe defender um resultado superior. Isso não afasta o paciente. Isso aumenta a confiança. O sexto erro é tratar lente como venda de procedimento e não como um projeto de transformação. Esse erro é clínico e também comercial. Quando o colega apresenta lente de contato de forma simplista, ele acaba reduzindo o valor do que está propondo. Fica parecendo apenas um procedimento estético entre vários outros. E é aí que o paciente acaba comparando. Compara preço, compara número de elementos, compara prazo, compara material, compara superficialidades. Mas quando o caso é conduzido como um projeto de transformação, a lógica muda, porque o paciente começa a entender que não está comprando apenas uma lente, está comprando um processo, um diagnóstico, uma leitura facial, um planejamento, uma direção estética, uma execução muito precisa e o objetivo, claro, vai ser a naturalidade. Isso muda, com certeza, o valor percebido. E muda a forma como o próprio dentista conduz o caso. Ele para de pensar como vendedor de procedimento e passa a pensar como autor de transformação. O sétimo erro é não dominar a comunicação do caso. Esse ponto é subestimado demais. Tem muito colega muito bom que inclusive executa melhor do que comunica. E isso limita muito o seu crescimento, porque se você não consegue explicar por que uma decisão foi tomada, o paciente não percebe profundidade. E se não consegue traduzir o valor do procedimento, o caso parece simples demais. Se não consegue mostrar o que diferencia um resultado natural de um artificial, seu trabalho vira comparável. O dentista que trabalha com lentes de alto nível, ele precisa aprender a comunicar bem. E com certeza o que está sendo proposto, porque o que é proposto está sendo evitado. Qual é o critério do caso e qual transformação estética e emocional está sendo construída? A comunicação não substitui a competência, mas ela revela competência. E no mercado premium isso faz muita diferença. O oitavo grande erro é querer crescer na estética sem desenvolver repertório visual. Esse ponto é sofisticado, mas central. Muitos colegas estudam técnicas, materiais, protocolos, fluxos, mas treinam pouco o olhar. A estética é olhar, é repertório visual, é sensibilidade e proporção, é leitura de face, é percepção de equilíbrio, é capacidade de perceber quando algo está elegante e quando está passando o ponto. Sem repertório visual, o dentista até executa, mas não refina. Ele até transforma, mas não assina. Até melhora, mas não eleva. Trabalhar com lente de contato em alto nível exige educação estética contínua. Exige observar, comparar, refinar gosto, desenvolver critério. Porque um dos maiores problemas da odontologia não está na falta de execução, está na falta de filtro. O nono erro é negligenciar o pós e a experiência do paciente. Outro erro comum é tratar o caso como encerrado, assim que o resultado aparece, como se o valor estivesse apenas centrado na entrega final. Mas o paciente não vive só do resultado, ele vive do processo inteiro, vive a segurança da condução, vive o acompanhamento, vive a forma como dúvidas são tratadas, da experiência de ser cuidado. E isso, com certeza, importa demais. Porque no mercado premium, a memória do paciente não é construída apenas pelo sorriso pronto. Ela é construída pela experiência associada àquele sorriso. Se o dentista entrega muito bem o trabalho tecnicamente, mas conduz mal a experiência, ele limita o encantamento, a indicação e a reputação.
O 10º erro é achar que trabalhar com lente é apenas sobre dominar o procedimento. Esse é o erro que resume todos os outros. Muitos colegas entram na estética pensando, se eu dominar a lente, eu cresço. Mas lente, por si só, não constrói uma prática premium. O que constrói é o conjunto, é o critério de indicação, é a leitura facial, é o planejamento, é a sensibilidade estética, é a comunicação, é a experiência, é a firmeza clínica, é o posicionamento. Ou seja, não é lente que faz o dentista premium, é a maturidade com que ele conduz tudo ao redor dela. Essa maturidade é exatamente o que diferencia quem apenas faz casos de quem constrói reputação. Então, se eu pudesse resumir esse vídeo em uma única frase, seria essa. Os maiores erros com lentes de contato dental não nascem da falta de acesso à técnica, nascem da falta de critério, leitura, maturidade estética e na condução do caso. E essa é uma ótima notícia, porque critério pode ser desenvolvido, o olhar pode ser refinado, a comunicação pode ser melhorada e maturidade pode ser construída com intenção. E se você gostou desse vídeo, quer ver mais sobre vídeos como esse, sobre posicionamento, lente de contato, construção de uma prática premium, se inscreva agora no canal. Eu sou o Rogério Pena e aqui você vai encontrar conteúdos para dentistas que querem crescer com muito mais autoridade, mais refinamento e mais clareza de mercado. E me conta aqui agora nos comentários, na sua opinião, qual erro mais comum que você vê dentistas cometendo na estética hoje? Eu quero muito saber a sua visão. Nos vemos no próximo vídeo.